Graça e paz a todos. Que Deus continue nos abençoando e dando graça. Gente, eu estou passando aqui porque senti no meu coração de gravar algo muito especial nesse dia. Você sabia que o nosso adversário, o diabo, ele tem uma linha especializada em fazer com que você ouve a palavra de Deus, mas não as pratica? Que a palavra de Deus entre pelo um ouvido e sai do outro lado, ou então nem entra pelo ouvido dos ouvintes. Por isso que é muito mais agradável ouvir coisas mundanas, coisas, do que as coisas de Deus. E muitos até se irritam. Você sabia que tem gente que ele se irrita quando ele ouve alguém falar de Deus, quando ele ouve alguém citar uma passagem bíblica, uma mensagem, ou alguém numa esquina falando de Jesus, ou dentro de um ônibus, ou alguém da família, ele se irrita. Sabia que isso é mais natural do que você imagina? Poxa, mas como é que um ser humano, como é que um filho de Deus tem raiva da palavra de Deus, não ouve a palavra de Deus? Então, a gente começa a perceber que tem algo muito sério. Então, se você enfrenta esse problema na sua família, você tem uma filha, você tem um filho, que ele não quer mais ouvir falar de Deus, não quer ouvir os louvores, não quer ouvir nem você orar dentro de casa. Ele se irrita quando você coloca uma música gospel, uma música crente, um louvor, e você percebe nitidamente a insatisfação, ou do seu esposo, ou da sua esposa, ou de um filho, ou de um parente, ou de alguém que convive debaixo do mesmo teto. Então você está enfrentando uma magia, que é conhecida como magia rasteira, que é um demônio que ele vem pelos calçados. Então essa pessoa, ela passou em uma encruzilhada, ou então e esses demônios que estavam ali à espreita, eles a acompanharam, levaram para dentro da casa, e lá eles estão tentando, usando aquele ente querido, a manipular os outros. Então, se você não tiver cuidado, essa pessoa usada por essas entidades, fazendo irradiação, elas vão te intimidar. Elas vão fazer com que você não escute mais louvor, você não lê Bíblia, que se você tinha o hábito de orar da alimentação, ele vai inibir, vai fazer com que você fique um pouco mais tímida, até você parar de vez. A função desses demônios é usar a pessoa que ele já pegou, e essa pessoa irá intimidar o restante da família. Eu conheço filhos que, quando a mãe vem falar de Jesus, vem convidar para ir na igreja, eles não aceitam e falam bobagem e desrespeitam, sabe? E não, com coisa que eles são o dono, dá a impressão que é ele quem paga as contas, dá a impressão que é ele que é o dono da casa, e que você, sabe, tem que fazer o que aquela pessoa está pedindo. Então eu quero pedir para os papais, para as mamães, não se intimidar. Lembre-se que é você o mantenedor, é você quem paga as contas, é você os pais, os sacerdotes, as pessoas de Deus. Então não deixe o diabo te intimidar dentro da sua casa. Não deixe o diabo usar um dos seus filhos ou das suas filhas para te intimidar, falando mais alto, falando mais grosso, falando mais firme do que você. Então, dê uma paradinha aí, assuma as rédeas e lembre-se que a nossa briga é contra o diabo, não é contra quem nós amamos. Então é chamar essa pessoa e dizer: vem cá, você está esquecendo de alguma coisa. Você já tem uma certa idade, eu tenho que respeitar isso. Mas você está dentro da minha casa. Você é meu filho, você é minha filha. Que história é essa de me desrespeitar ou desrespeitar o meu Deus, a minha fé, a minha crença, falando alto desse jeito? O que está acontecendo com você? Então, vá para o confronto, usa a autoridade do Espírito Santo de Deus, repreenda esse demônio em nome de Jesus, tá?
Em nome de Jesus, repreenda, usa a sua autoridade e toma o seu lugar de volta. A sua casa, as suas coisas, foi Deus que te deu, inclusive seu filho. Então, não deixe isso acontecer, não fica pisando em ovos, não. Ah, porque eu não posso falar. Ah, porque o sangue de Jesus tem poder. Você não só deve falar, como deve exigir que dentro da sua casa, tem Deus. E Deus colocou você como autoridade. Que o Espírito do Senhor nos dê graça. Amém? Tudo isso com sabedoria, tudo isso com sapiência, tudo isso com a graça de Deus. Amém?